Paz e graça, irmãos, saudações a todos. Mais um domingo que aqui estamos reunidos no nome de Jesus para falar das coisas do Senhor, para agradar e louvar ao nosso Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Um texto já muito conhecido por todos nós. E mais uma vez, vamos usar ele como a base do sermão de hoje. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. A palavra do Senhor nos diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, que acabamos de ler, vemos mais uma bela passagem que o Senhor Jesus estava com seus discípulos no meio do mar, quando de repente veio sobre eles uma tempestade. Jesus, cansado, estava dormindo naquele momento, e os discípulos se encontravam desesperados no meio daquela tempestade. Quando foram até Jesus e o acordam então dizendo, no versículo 25, Salva-nos, estamos perecendo. O Senhor Jesus então se levanta, repreende o vento e o mar, acalma a tempestade e assim vem uma grande bonança. Glórias ao Senhor, porque assim é nas nossas vidas. Aqui Jesus já está nos ensinando um princípio prático para a gente, que a paz que existia dentro dele liberou paz ao redor dele. Jesus simplesmente externou aquilo que ele já tinha em si mesmo. Enquanto os discípulos estavam cheios de medo, desesperados, talvez eles até pensaram que seriam seus últimos minutos e instantes de vida. E o exterior deles era uma expressão de tudo isso que eles estavam sentindo. E aqui a primeira chave, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, que o nosso exterior, por muitas vezes, é a expressão daquilo que a gente carrega. Do que nós estamos nos enchendo, do que o nosso coração está cheio, do que a nossa mente está cheia. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Do coração procedem as fontes da vida. Isso nos leva a entender, irmãos, a importância de estarmos sempre próximos do Senhor Jesus e caminharmos com Jesus, andarmos com Jesus. E mais importante do que simplesmente falarmos eu ando com Jesus é crer nele. Crer em Jesus. Não só dizer eu vou à igreja, ou eu leio a Bíblia, ou simplesmente ser alguém religioso. Não. Andar com Jesus é crer nele. Pois é possível, irmãos, caminhar perto sem confiar. E o exemplo disso se encontra no próprio texto, quando vemos que os discípulos estavam com o próprio Deus dentro do barco, e ainda assim
estavam com medo de afundar. Eles estavam com o próprio Deus e temiam perecer. Sendo que por meio dele, somente dele, vem o nosso socorro. Irmãos, seguindo o que aconteceu nessa passagem, nesse texto, é que depois do Senhor Jesus ter acalmado a tempestade, os discípulos olham um para o outro e fazem a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é de fato uma pergunta que todo ser humano um dia terá que responder. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 11, o apóstolo Paulo escreve que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra, irmãos, está isento de responder a essa pergunta. Todos terão que responder. A resposta, porém, será de suma importância, visto que muitos têm uma opinião própria sobre quem é Jesus, e não segundo o que as Escrituras ensinam, nos revelam quem é o Cristo. Vejamos, para os historiadores, Jesus é apenas um personagem histórico. Para os sábios, Jesus foi um louco. Para alguns, Jesus foi um simples profeta. Para outros, um ser extraordinário, um bom homem, um bom ser humano, uma boa pessoa. Para outros, um espírito iluminado. Para outros, um dos mediadores entre Deus e os homens, sendo que ele é o único mediador. Para outros, ele foi a primeira criatura de Deus, sendo que Jesus é eterno e estava com Deus. Se pudéssemos fazer essa pergunta, irmãos, para alguns personagens da Bíblia, eles responderiam assim, a começar por João Batista. João Batista diria: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diria que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Isaías diria que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Davi diria: ele é o meu pastor e nada me faltará. Malaquias diria que ele é o sol da justiça. Já nos evangelhos de Jesus Cristo, em Mateus, Marcos, Lucas, diriam: ele é aquele que foi traído, preso, espancado, zombado, carregou uma coroa de espinhos na cabeça, foi pendurado numa cruz, moído por causa de nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. E João diria: ele é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. E Jó diria que ele é o meu Redentor que vive. Amados, o Senhor Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Tudo, irmãos, era sombra. Ele é a realidade. Ele é aquele que, na plenitude dos tempos, nasceu de mulher. Nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Ele é o verbo eterno, o verbo pessoal. Ele é o verbo divino que se fez carne.
e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele, irmãos, é o autor da vida, o criador do mundo. Ele é o Filho de Deus, a brilhante estrela da manhã. Ele, por amor de nós, não tomou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Ele é aquele que, pelo poder do Espírito, andou por todo lado, libertando os oprimidos do diabo. Irmãos, os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os mudos falavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitados. Ele é aquele que é a pedra fundamental da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja, o noivo da igreja. Ele é o nosso Salvador, o Messias, o desejado de todas as nações, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que estendeu seus braços numa cruz e transformou aquele palco de horror num palco de glória, e da glória de Deus, e o instrumento da nossa redenção. Ele é aquele que morreu, foi sepultado, mas arrancou das entranhas da morte, o aguilhão da morte, e ressuscitou de forma gloriosa, poderosa, visivelmente e vitoriosamente. Ele é aquele que voltou para o céu e está assentado no trono, o nosso grande sumo sacerdote, o nosso advogado, aquele que reina sobre as nações, aquele que tem o domínio de tudo em suas mãos. Ele é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele a honra, a glória, a Ele o louvor, agora pelos séculos dos séculos. Amados, já concluindo a nossa mensagem, Jesus, sendo Deus, se fez homem. Sendo rei, se fez servo. Sendo rico, se fez pobre. Sendo bendito, se tornou maldição por nós. E ele, sendo santo e perfeitamente santo, se fez pecado. Este Deus eterno deixou a glória e veio habitar entre nós por amor a mim e a você. Porque se importa comigo e com você, para substituir a nós e levar sobre si, sobre seu corpo, no madeiro, os seus e os meus pecados, para dar você e a mim a vida eterna. E é necessário, irmãos, que você se renda a Cristo, que venha até Ele em arrependimento e fé, e confesse que Ele é o Senhor de sua vida, todos os seus dias, para que você experimente esta paz, esta alegria e, sobretudo, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Pois aqui, irmãos, um conselho prático para nós, que por mais que buscam outros caminhos, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual você e eu possa ser salvo. Jesus Cristo é o único mediador que pode reconciliar você e eu com Deus. É o único que pode conduzir você e eu à glória eterna. Que hoje você possa tomar a sua decisão. E se você já tomou, escolheu a Cristo, siga no caminho. Pois Ele é o único caminho. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vou viver